Como é que é, pessoal? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Quando é que os meninos viram homem e quando é que os homens viram meninos? Estou brincando. Quando é que os meninos viram homens e quando é que as meninas viram mulheres? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos explicar aqui um pouco, mostrar como que na cultura africana a transição é feita. E ela é bem explícita, ela é clara e ela tem intervenção, sim, de conselheiros. Não é uma coisa que, sumiu. Claro, isso no contexto cultural, mas essa transição não acontece com todos os jovens. Alguns passam e outros não passam, mas também isso está começando a mudar nos dias de hoje. Mas vamos lá entender como é que isso ocorre. Olá, eu sou Cristiano Antônio, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não concorda com os meus posicionamentos, está tudo bem, não precisa se preocupar, desde que você não me insulte nem me ataque, aí está tudo bem. Agora, por questão de segurança minha e meu emocional também, aconselharam-me a parar comentários que tendem a ter conotações preconceituosas, raciais e por aí vai. Assim, se você, mesmo na inocência, no teu comentário, ter linguagens pejorativas, linguagens fortes, o YouTube pode parar esse seu comentário, não aparecer ali nos comentários ali públicos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando for falar de alguma opinião. Por isso estou a chamar a atenção. Quando for colocar a tua opinião, não precisa insultar nem atacar. Use linguagens coerentes boas para que também eu entenda qual é a sua posição. E também, se eu ver que não, na minha visão é essa, eu vou falar também, não, eu me refiro nesta visão. E o que você vai falar vai me agregar, assim como também o que eu vou falar vai te agregar. E para você que concorda comigo, que você diz, não, esse jovem tem uma intenção de falar de forma aberta, mas também tem assuntos que são sensíveis que ele ataca. E eu gosto desse posicionamento. Dá um like, compartilha com mais pessoas e se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Quando é que os meninos viram homens e quando é que as meninas viram mulheres? Isso é uma prática que em toda a África ela é praticada, mas ela diferencia-se de cada sítio, de cada povo. Mesmo aqui dentro de Moçambique também vai ter um pouco de diferença, mas a essência ela é a mesma. Chamamos isso de rito de iniciação, onde o menino está a virar homem e a menina está a virar mulher. Não é toda a construção, ela é só a primeira fase, como o próprio nome diz, o rito de iniciação, ok? Então, dependendo de onde é que vai ser, isso pode mudar bastante. Em alguns povos africanos, os meninos precisam matar leão. Sim, isso que você ouviu, matar um leão, sair para caçar, trazer um leão. Para outros povos pode não ser bem exatamente um leão, mas um animal específico que eles vão dizer. Então ele vai aprender sobre caça, proteção, rastreio e muitas outras coisas. Mas para Moçambique, por exemplo, o norte e o centro já é um pouco diferente. Aqui já é diferente. Como é que ocorre essa transição? Vamos lá, primeiro com os meninos. Com os meninos, primeiro as famílias vão ter que se despedir do menino. Como? Eles vão fazer um banquete muito grande, mas fechado, que ninguém perceba. Tipo como se fosse um almoço ou um jantar. Coma o quanto você puder, coma. Então vamos comprar, por exemplo, um frango, vai se preparar um arroz. Coma os pedaços mais importantes, que seria para o papai ou para a mamã, vai para o menino, ok? Então, só falar das moelas, ali, aquelas coxas, aquelas banhas, o peito, tudo mais que seria exatamente para o papai. Como na África tem isso, tem partes que somente o papai, somente a mamã come, as crianças não. Então esses pedaços vão para ele, para dizer que você está a transitar para essa fase. Então tem esse banquete de despedida. E ao mesmo tempo ninguém pode saber, porque a criança vai passar por um momento de vulnerabilidade do espírito do próprio corpo, ok? Então ela não pode comunicar a ninguém que vai se ausentar para ter essa transição. Então, como esse é segredo, a forma como ele vai sair tem que ser de forma discreta, não é tipo, peguei minha mochila e estou saindo. Não, você sai como se estivesse a ir comprar pão, como se estivesse na casa de um amigo, que é o chinelinho, que é o short, tua camisa e está saindo. Então, se você usa chapéu, está saindo, como é que é? Estou nice, vou chegar, estou a vir. Mas vamos juntos? Não, vou, volto já. Então ninguém pode saber. Daí você vai, se cruza com o pessoal e você vai embora. E é assim, basicamente.
Quando chega lá, a primeira coisa a se fazer é circuncidar o próprio jovem. Então, se ele não é circuncidado, ele tem que passar por uma cirurgia de circuncisão. Por quê? Porque nós sabemos que a cultura africana é um dos povos também que tem muita medicina, que entende muito bem sobre essas questões. Então, sabe-se que o menino que tem a cabecinha com aquela capinha, né, que cobre a cabeça, ele tende a ter mais infecções genitais do que quem não tem. Por quê? Porque aquela cabecinha, como fica totalmente úmida, por causa daquela capa, ele tende a reter mais micróbio, bactéria e tudo mais. Então, segundo o que se diz, segundo as pesquisas e segundo também o que se fala. Então, como tende a reter e manter mais a bactéria viva, quando o orifício está seco, já é diferente. Então, não tem como se abrigar. Então, por isso é obrigatório que você faça a circuncisão. Isso desde os tempos dos nossos avós, nossos bisavós, não é de hoje isso daí. Então, só que o que mudou é que antigamente não tinha um médico, esses modernos, eram médicos tradicionais que iam lá na raiz, mesmo você a gritar. Ai! Então, era basicamente assim. Então, isso já mudou um pouco, agora não é assim. E tem médicos. E os pais precisam pagar uma taxa para que os seus filhos estejam lá a receber esse tratamento. Não só essa taxa, como também vão ter que pagar ali, manter os mantimentos para alimentação, estadia e também comodidade como um todo, para vestimentas, assentos e tal. E onde que isso ocorre? Isso ocorre fora da cidade, fora do vilarejo, fora do ambiente do convívio padrão, porque geralmente é numa mata. Então eles fazem um acampamento onde não tem muita influência. Então vão cercar aquilo tudo. As crianças vão ficar de capulana e com os pés, alguns povos, eles vão colocar uns paus entre as pernas. Deixa só ver se consigo demonstrar. Por exemplo, não vai colocar, como porque são minhas pernas, vão colocar alguns paus aqui, para que as pernas não se encostem, para não criar choque, para não ferir. Então, como isso ocorre, vai evitar que o momento de cura seja muito mais flexível. Claro, também vão ter alguns cuidados e remédios tradicionais, ok? Vamos usar ervas tradicionais para que a cura seja mais acelerada. Como vocês sabem, nós temos muitas práticas medicinais tradicionais com plantas mesmo, raiz que nós conhecemos. Você tira aquela raiz, faz ali um sorvete e toma aquilo que você passa mesmo, então facilita bastante. Então, com isso, também os pais devem bancar tudo isso daí, então pagam uma taxa. Depois da circuncisão, passar ali a cura, eles vão passar por outro processo. Vão ter que aprender os papéis dentro de casa. Ele como homem, quais são as suas responsabilidades, ok? Quais são as responsabilidades da sua mulher, mas como um todo, ele vai aprender mais sobre suas responsabilidades do que a responsabilidade da mulher. Como cuidar dos filhos, como cuidar da casa, da sua esposa, como garantir segurança, provimento, sustento da família. Não só isso, também vai ter que ser ensinado também a abordar de assuntos masculinos, de adultos, de forma natural, como, por exemplo, a sexualidade. Por quê? Porque ele também vai ter que manter a relação sexual com sua esposa, então ele tem que saber dar prazer à sua esposa. Dependendo de que vai aconselhar, ele pode aprofundar em outros temas, como, por exemplo, o convívio social, como lidar com vizinhos, como lidar com os pais da sua esposa, como lidar com filhos de outros, como lidar bem no trabalho, como garantir o sustento e por aí vai. Tudo isso ele vai ser ensinado, ok? Então, quando sai daí, ele já está passando por essa transição. Claro, para resumir, no final de tudo, quando acabar, os pais vão vir participar do evento final, que é a festa da despedida, a festa de renascimento do seu filho, porque ele virou homem. Então, como virou homem, há uma festa no final dos seus 30 dias. Então, os pais vão trazer novas vestimentas e com dinheiro. Enquanto os meninos vão ser apresentados, vão dançando, os pais vão colocando dinheiro ali no prato para os seus filhos. Claro, tem coisas que eu não sei. Por quê? Porque as pessoas que já passaram, por exemplo, o jovem que me explicou para fazer esse vídeo aqui, disse, tem coisas que eu já passei e não posso te contar. Eu disse, por quê? Porque é segredo. Nós fazemos um juramento de que essas coisas não podem ser passadas.
mas já estamos mais preparados para conseguirmos suportar a nossa família com ou sem emprego. Então já passamos por isso, mas tem coisas que eu não posso falar. Somos proibidos de falar, não importa as circunstâncias. Claro, um ou outro consegue contar, mas ele só explicou essa forma assim para eu entender um pouco disso. Então tem coisas que de jeito nenhum ele vai contar, porque eu não passei. Eu passei outros momentos, outras formas. Para quem está nas cidades, salvo se tiver bons pais tradicionais como os meus pais foram, você vai aprendendo sobre a vida. Os meus pais sempre me ensinaram sobre a questão de cuidar da família, do lar. Por isso que eu tenho também esse lado social mais desenvolvido também. É porque também tive influência dos meus pais e também dos familiares, pessoas mais grandes e tal. Agora, nas mulheres, como é que ocorre? As mulheres passam menos tempo que os homens, geralmente uma semana, 2 semanas. Por quê? Elas não têm essa questão de passar por circuncisão. Embora que alguns povos africanos, até mesmo em América, existem aqueles que cortam também a zona, a cereja do bolo, cortam a cereja para que ela não tenha prazer, para não ser dominada pelo seu prazer, para ela simplesmente virar o quê? Uma dona de casa, uma mulher, uma parceira, e não virar mulher do mundo. Então, alguns povos fazem isso. Na África, aqui em Moçambique em especial, não sei quais países praticam isso, mas já tive informação de que sim, alguns povos praticam isso, mas aqui em Moçambique nunca acompanhei. Mas como é que isso ocorre? Ela entra somente para aconselhamento, como ela vai se comportar dentro do lar e também na família do próprio homem, como eu estava a explicar. Quando ela sai desse evento, ela não vai simplesmente sair e casar, não, ela já entendeu como funciona. Então, dentro de casa, tem coisas que ele não pode fazer, tem vestimentas que não pode vestir, para não também chamar a atenção dos homens desnecessariamente, assim como também para não instigar o desejo do homem. Então, tem que tomar cuidado, palavras, questionamentos que não pode fazer, círculos que deve evitar estar e por aí vai. Assim como todo o processo que o homem passa, ela também passa, despedida, sair solitariamente e tal. Então, nesse momento, quando ela passa por tudo isso daí, ela vai passar por aconselhamento. Então, quais são os papéis dela dentro do relacionamento? Quais são os papéis dela na sociedade? Assim como eu disse, o homem provém grande segurança e outras coisas. A mulher, ela tem o papel de educar os filhos, de cuidar da família, do seu próprio esposo, do seu próprio marido. Naturalmente, o homem já é mais desorganizado que a mulher. Então, a mulher tem que garantir que o seu homem esteja organizado. No sentido de que, por exemplo, a minha casa tem engomada, hoje eu engomei. Hoje eu engomei a minha roupa, mas geralmente quem engoma é minha esposa. Por exemplo, eu trabalho até tarde. Geralmente eu trabalho nos meus projetos pessoais, por exemplo, meus canais e outros projetos de negócio. Eu trabalho até 1, 2 horas vou dormir. Então fico muito cansado. Até ter que acordar, preparar água para banho, aquecer a água, engomar, ir, fica muito complicado. Então a minha esposa, quando ela acorda, ela vai preparar a água, vai deixar a água pronta, vai passar a minha roupa e vai deixar. Quando eu acordar, eu vou simplesmente tomar banho, mudar e sair para o trabalho. Simples quanto isso. Os trabalhos de casa, ela vai fazer com as crianças de casa. Então, geralmente, eu não fico muito inserido nos trabalhos de casa. Não que eu não faço, não, mas não fico diretamente inserido. Eu sou um auxiliador. Então, no trabalho já é diferente. O homem tem que prover, goste você ou não. Então, as mulheres também entendem isso, que devem saber cuidar do seu marido, assim como também da sua casa. Então, elas são gestoras da casa. Quando o marido trabalha, pega o dinheiro, mamã, nós trabalhamos, está aqui o salário do mês, ok? Para as famílias mais tradicionais, o salário de homem, quem gera geralmente, é a sua esposa. Se falar, olha, pega isso, vamos comprar aquilo, vai se cumprir, é isso, não há discussão, ok? Então as mulheres ditam como é que vai ser a distribuição. Então por isso que deve logo de cara aprender esse valor para que o homem não esteja lá, não, porque isso aqui, não. E também a mulher não chega, não, porque você... Ok? E também são ensinados, por exemplo, em casos de poligamia. Se o outro homem tiver outras mulheres, como é que ela deve se posicionar para não instigar? Ok? Mas não vou entrar nessa conversa, podemos deixar isso para outro assunto. Mas como é que ela deve se posicionar? Mesmo também o homem, se descobrir que a sua mulher o trai,
como é que deve se posicionar. Então já aprende essas questões aí para evitar conflitos. E como o casamento, por exemplo, não é só deles os dois, também a mulher também vai aprender sobre como as famílias estão ligadas dentro do seu relacionamento, caso ela tenha um relacionamento. Então, é um processo que ela já começa a entender. Então, vamos falar ali também sobre a menstruação, por exemplo, como controlar o período menstrual, como fazer, por exemplo, a limpeza, como se cuidar, como passar por um período, por exemplo, menstrual e não dar a percepção de que ela está naquele momento. Porque tem mulheres que demonstram, não precisa demonstrar, mas demonstram, até falam. Então, aqui, elas são ensinadas a como ser discretas quando estão neste momento. É claro, também vão ensinar sobre sexualidade, como dar prazer ao seu homem, ao seu marido. Então, entende? Então, não são questões simples, são questões delicadas, que hoje em dia muita gente aprende no YouTube. Olha, como dar prazer ao seu marido, isso é simples. Não permita que um homem... Não. A mulher aprenda a ser submissa ao seu homem. Entenda, a submissão não é de deixar, apanha do seu homem, vai lá, ele te bater, tem que te usar. Não, é sobre que o homem é o pilar da casa. O homem é o pilar. A mulher, ela é como se fosse uma ajudadora, ela é sua companheira, ela é sua conselheira. Mas o pilar é um homem. A última pessoa que fala que sim é o homem. Por mais que ele converse, depois, meu marido, o que você acha? Ela não pode chegar a sobrepor a opinião do marido. Então, primeiro é o marido, depois vem a mulher, depois vem os filhos. Como a mulher tem mais contato com as crianças começam a abrir-se mais com a mulher. Então, depois vem o pai. Pode ver isso, por exemplo, em muitos filmes de negros, por exemplo, americanos. Vai perceber isso. Por exemplo, Todo Mundo Odeia Chris, você percebe isso. No filme, por exemplo, que eu gosto muito, que é do Michael Caio Jr., Michael Caio, Stanley Claire, que eu, a patroa da criança, tu vais perceber isso. Por exemplo, o homem geralmente é aquele que tende sempre. Não é que a mulher não trabalha, não faz, não, a mulher faz tudo isso. Mas ainda assim, o homem é o pilar da casa. Então, também a mulher aprende isso. No final de todo esse trabalho ali, que ele vai fazer todo esse rito, os pais também, assim como os rapazes, ao chegar, os pais devem comprar capulanas, vão amarrar ela na cintura, vão amarrar na cabeça, vão oferecer novas capulanas a dizer que finalmente seja bem-vinda à nova fase da sua vida. Passando por essa fase, também, enquanto as mulheres são apresentadas aos seus pais, eles também vão pagando, vão dando dinheiro. Então, quanto mais mulher arrecada, também. Quem é que dá dinheiro? Os pais, os familiares, as pessoas que estão ali que vão dando presente para essas moças. Então, mas todos esses também, só para você ver como isso é importante, para além dos pais ajudarem, a comunidade também ajuda. Como? Os organizadores desse evento, enquanto as crianças estão lá no mato, no campo, a terem esses ensinamentos, algumas pessoas vão selecionadas, vão passar cada casa. Olha, contribuição para as crianças que estão nesse processo chamado Emali. Como eu sei que meu filho em algum momento vai passar ou já passou, eu não posso falar, não posso, eu vou dentro. Se tem farinha, eu vou tirar a farinha, eu vou entregar. Se é arroz, eu vou tirar arroz, eu vou entregar. Se não tem nenhuma das coisas, posso tirar dinheiro, eu vou contribuir. Não precisa ser meu filho, não precisa ser meu familiar, não precisa ser alguém que eu conheço, mas se é da comunidade, se é do bairro, eu tenho a obrigação de contribuir, porque o meu filho vai passar e essas pessoas também vão aconselhar. Se eu não dar, o meu filho não vai passar por essa transição, porque lá existem conselheiros, anciões estão lá, que entendem muito bem do convívio social, de relacionamento e tal. Então, tudo isso daí vai passar. É claro, estou falando aqui, tem coisas que eu não posso falar, que eu sei que acontecem internamente, que eu não posso falar aqui explicitamente para vocês. Então, são coisas que eu já fui contado, mesmo a minha esposa também, algumas coisas, não falou diretamente, ela já passou por esse rito, eu não passei, por isso eu falo, a minha esposa, no contexto de relacionamento, é muito mais madura do que eu, porque ela passou, tem coisas que ela me ensina, tem coisas que eu não... Mano, sou tipo cabeça água, como diz o chinês, o moçambicano cabeça água. Então, sou cabeça água em alguns quesitos dentro do relacionamento. Então, ela me ensina essas questões. Mas tem questões também que eu aprendi com meus pais. Eu também
ensino a ela. Então, todos nós nos ajudamos. Então, por quê? Porque sabe-se que essa é uma tradição muito, muito, muito importante para o povo africano. Então, essa é uma tradição, uma das primeiras tradições. Por isso que é chamada de rito de iniciação. Então, dependendo de onde que vai estar, isso pode variar bastante. Então, depois daí, as meninas já sabem como se comportar na sociedade como mulheres. E os meninos também já sabem se comportar. Os meninos vão ser ensinados sobre a história de meninos e meninas vão aprender. E nisso, temos um ponto muito importante que também são esclarecidos. A inversão do papel, como eu dizia. A inversão do papel já é ensinado nesta fase, de que você é menino, ok? Se comporta como menino. Você é menina, se comporta como menina. Ah, mas existe, por exemplo, a homossexualidade. Não. No povo africano, a homossexualidade vê-se como se fosse um desvio, ok? Não é natural que um homem se comporte como uma mulher. Não é natural que uma mulher se comporte como um homem. Por isso que tem uma expressão chamada Maria Rapaz, para dizer lésbica. Maria Rapaz. Rapaz vem de homem, jovem, menino. Então, como fosse mulher, menino. Então, para dizer que é uma mulher que se comporta como menino, que se identifica como menino. Mas isso é um assunto que podemos falar num outro vídeo. Mas para dizer que esses assuntos também são abordados, conquanto que alguns povos africanos condenam essa prática, porque na estrutura tradicional não existe mulher que se veem como um homem, não homem, nem homem que se veem como mulher. Então, alguns povos não aceitam de forma aberta. É assim, fala mesmo, se você fizer isso, você vai preso. Então, isso também já ensina-se nesses ambientes. Mas é assim como o povo africano transita do menino para virar homem e das meninas para virarem mulheres. Agora me conte, como é que no Brasil acontece a transição desses dois indivíduos? Se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de dar um like e compartilhar com mais pessoas. Nos vemos no próximo conteúdo. Fui!